Olá, professora Daniele, olá a todos. Iremos dar início aqui à nossa apresentação, sobre a aplicação da transferência de calor em utensílios e equipamentos domésticos, comuns ao nosso dia a dia. A nossa equipe é formada pelo Alcino, pelo Edinaldo, pelo Luan, por mim, Sanderson, pelo Silvio. Basicamente, nosso vídeo se dará em dois momentos. Primeiro, falando sobre os utensílios comuns do nosso cotidiano, mais especificamente falando um pouco sobre a aplicação desse conceito de transferência de calor em uma colher e em uma grelha de assar. Posteriormente, falando mais especificamente sobre equipamentos, iremos tratar um pouco sobre uma sanduicheira, o uso dessa transferência numa sanduicheira e também em um secador. Olá pessoal, aqui é o Sanderson Maués. Vou apresentar um utensílio, um utensílio bastante comum nas residências, que é a colher, um utensílio que obedece os conceitos da transferência de calor, mais especificamente na condução. E esse utensílio ele trabalha, como eu disse, por meio da condução, que é quando aquecido em uma determinada região, a vibração das moléculas faz esse calor ser transferido ao longo da outra parte do material, Esse material dessa colher, ela é um material de aço inox, a qual tem uma condutividade térmica de 16,2 watts por metro Kelvin, considerado uma condutividade alta, se comparado, por exemplo, a um material de fibra de vidro, que tem uma condutividade térmica de 0,04 watts por metro Kelvin. E se comparado com, por exemplo, o material feito de cobre, que o cobre é um bom condutor térmico, ele se torna bem inferior, já que o cobre tem uma condutividade térmica de a 100 graus, a temperatura comum, ele tem uma condutividade térmica de 385 watts por metro Kelvin. Então, isso aí é um princípio, um utensílio básico, que está presente nas nossas residências e que tem um funcionamento, um uso com base nos conceitos da transferência de calor. Bom, eu sou Luan Paranhos e vou fazer uma breve apresentação sobre utensílios que temos em nossas residências que exemplificam bem a questão da condutividade térmica. Aqui no caso é uma grelha, que a gente pode encontrar em fogões ou em churrasqueiras, que a princípio eles servem como suporte para outros recipientes serem aquecidos, mas também conduzem bem a temperatura para o recipiente que a gente quer aquecer. Bom, aqui no caso, se eu aquecer bem aqui nessa região, as moléculas ao redor aqui vão começar a se agitar. E essa agitação vai sendo transmitida para as moléculas vizinhas e esse calor vai sendo transmitido pela peça por condutividade térmica, Então, no caso, daqui a um tempo, esse calor que eu injetei aqui vai começar a ser percebido em regiões mais distantes, Aqui no caso eu injetei uma quantidade de calor baixa e por pouco tempo. Iria demorar um pouquinho até eu começar a sentir aqui ou local mais distante. Essa grelha aqui é de aço inox, então ele tem uma condutividade térmica razoável comparado com outros materiais como o cobre, que sendo um outro material com uma condutividade térmica maior, seria mais rápido essa condução, essa transferência de calor por toda a peça. Bom, esse foi um exemplo que nós temos no dia a dia que se aplica às leis da condutividade térmica. Bom dia,
Me chamo Edinaldo Júnior. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu vou falar um pouco sobre a sanduicheira, né? Que é um equipamento que eu acredito que muita gente tem em casa. É um sistema básico que a gente costuma utilizar para aquecer ou torrar pão, certo? Essa sanduicheira, ela transforma a energia proveniente da rede elétrica em energia térmica e transfere esse calor para o que se deseja aquecer. Essa transformação para energia térmica ela ocorre devido à alta resistência de um fio feito de liga metálica. E quando uma corrente flui através desse fio, essa elevada resistência provoca o aquecimento e gera esse fluxo de calor. A transferência de calor para o alimento ela ocorre devido ao contato da sanduicheira com o alimento. E dessa forma é caracterizada como uma condução. Com relação à energia e ao custo, para essa sanduicheira aqui, dessa marca, o consumo dela é de 0,75 kWh. E considerando a tarifa, né, do local de onde eu moro para uma residência comum, eu fiz o cálculo para o período de um mês, considerando a utilização dessa sanduicheira por 5 minutos a cada dia. Considerando um mês contendo 30 dias, né, que é o padrão. E eu consegui calcular 300 minutos de utilização total durante um mês, ou seja, 5 horas. E, como eu já disse, utilizando a tarifa, seriam gastos cerca de 3,75 kWh de energia durante um mês e cobrados R$ 2,65 mensalmente. Assim, seria a ideia. Bom dia, me chamo Silvio Borges e vim dar continuidade aqui no trabalho de TCM. Eu vou falar sobre um equipamento que ele é muito utilizado em residências, que é o secador. Eu vou falar um pouco sobre o princípio de funcionamento dele, que quando ele é ligado em alguma tomada, ele trabalha por meio do efeito Joule, que ele surge em razão do choque dos íons, dos elétrons contra a rede de íons do condutor. No caso, esses elétrons livres eles se chocam contra os íons e a energia cinética média das oscilações dos íons aumenta e se manifesta no condutor como o aumento de temperatura. Em um circuito por onde tem corrente elétrica, associamos sempre a dissipação de calor por meio de resistências elétricas, que são elementos capazes de dificultar a passagem dessa corrente e com isso haver o aquecimento dessa resistência. Falando um pouco sobre a transferência de calor dele, ele trabalha por meio de convecção, que no caso, após ele ser ligado e com essa resistência toda ter sido aquecida, então o ar que sai dele é um ar quente. Então, ele sai em uma velocidade em que consiga transferir a energia térmica para o objeto onde ele vai atingir, no caso os cabelos molhados, as mãos molhadas. E assim ele consegue fazer a transferência de calor dele. Agora falando um pouco sobre o consumo deste equipamento, eu fiz os cálculos que usando ele a cada dia 15 minutos, durante um mês, né, 30 dias, fazendo os cálculos aqui pela tarifa de onde eu moro, esse equipamento ele consome em média por mês 7 horas e 50 minutos, um valor de R$ 10,45 por mês.